Boa tarde, bem-vindos ao programa Voz da Estrada. E é uma honra estarmos juntos, porque o programa Voz da Estrada também é a sua voz. Estamos aqui hoje junto com o senhor José Geraldo Vantini, um homem visionário, até na década de 80 tornou-se a referência nacional e latino-americano na área de logística, que incluiu transportes, tecnologia da informação, abastecimento urbano, exportação, etc. E, por isso, ministrou centenas de palestras em dezenas de entidades setoriais, federações de indústrias, bem como em congressos, tanto no Brasil, hein, seu Vantini? Chile, não é isso? Isso mesmo, né? Argentina, Uruguai, Peru, Equador, Estados Unidos, França, Espanha, Portugal, entre outros. Portanto, é uma honra o senhor estar conosco aqui. Vocês notaram que o programa está interessante demais. Se preparem, porque hoje nós conseguiremos enxergar aqui e entender o criador daqueles veículos VUC, aqueles caminhões, as carretas que nós observamos na estrada, Sider. Preparem-se que tem histórias aí emocionantes. E em 1986, já com muito relacionamento internacional e com base no binômio pioneirismo e inovação, fundou a consultoria mais conhecida como Vantini Consulting. Bem-vindo! Muito bem, isso mesmo. Olha, boa tarde, eu não sei se é boa noite ou então bom dia, depende do horário que a pessoa vai assistir, né? Mas a Voz da Estrada foi que me levou a criar soluções. Porque muita gente não escuta a voz da estrada, porque não tem observação. Como eu sempre observei, o papel do veículo de carga nas rodovias, sempre eu entendi que o triângulo entre o embarcador e o recebedor, no meio tem o transportador. E se você tira o caminhão de cena, não existe indústria, não existe varejo, e hoje não existiria nem mesmo o e-commerce. Essa voz da estrada que eu escutei durante muito tempo. Por quê? Porque eu moro em São José dos Campos e meu escritório em São Paulo desde 1988. Portanto, a estrada falou muito comigo. Eu conversei muito com a estrada, de observação. Não sou caminhoneiro, não sou transportador, não tenho empresa de transporte, mas por tudo que eu fiz de doação para o setor, até cheguei a ser homenageado pela Associação Nacional de Transporte e Logística, alguns anos atrás, com uma comenda de mérito ao setor. Muito então, bom. Essa é uma introdução para te falar um pouco sobre esse início da minha vida. Então, nós acertamos o nome do programa, Voz da Estrada. Acertamos. Tomara que as pessoas entendam o que significa a Voz da Estrada. Isso aí. No meu caso, eu escuto a estrada. Hoje mesmo eu comentei com uma pessoa, nada a ver com esse tema nosso aqui hoje, sobre a economia nacional. E eu disse, olha, eu meço a economia brasileira com 3 variáveis. E uma delas é a quantidade de caminhões na estrada. Quando eu estou na Via Dutra, ou na Ayrton Senna, ou na Dom Pedro, eu meço em quilômetros quantos caminhões eu vejo na posição contrária. Isso eu ponho o meu indicador e tomo nota. Em outros casos, eu anoto, quando é possível, eu anoto no celular 5 minutos. Quantos caminhões passaram do outro lado em 5 minutos? Então, existe um padrão meu, pessoal, não é científico, mas por aí eu observo. Aí a pessoa que estava comigo, ela também ligada ao transporte rodoviário de carga, falou, Vantini, você já observou as logomarcas das transportadoras que estão transitando nessa tua estatística? Eu falei, caramba, não, porque não dá tempo. Mas observe, que de repente você vai mudar um pouco este conceito de medição da economia nacional em função da quantidade de caminhões na estrada, porque não são muitas as transportadoras que estão bem de saúde operacional, econômica e financeira. Eu falei, bom, eu vou levar essa lição, porque eu tenho por hábito, meu caro amigo, encerrar meu dia conhecendo mais do que eu comecei. Muito bom, lição, hein? Gostei. Isso é um mantra que eu carrego e levo para todo mundo. Me permitam vocês todos dizer o seguinte, eu adoro exercitar a ignorância, porque só o ignorante tem coragem de perguntar, dizer eu não sei, então pergunta.
Por isso é que a minha cabeça, hoje, eu posso dizer com toda humildade, é uma biblioteca. Muito bom, sabemos Porque isso. São muitos anos. E eu gosto de ser ignorante porque eu pergunto. Isso aí. Eu sou o Zé Perguntador. Então, é por isso é que eu sei tudo. Não é que eu sei tudo, até este momento. Sim, isso aí, vai aprendendo mais. E né? vou mais. E vamos mais. E o detalhe aí, eu quero aproveitar só esse momento para mandar um abraço aí, né, pessoas que estão nos assistindo. Estamos ao vivo, tá? Até, como diz meu amigo Fausto Silva, quem sabe, faz ao vivo. Né? Um abraço, Faustão, que está nos assistindo. Beijo no teu coração. E aí também aí Rodrigo Carrion, que está aí conosco ao vivo. Nós temos aí também a NTT, a Camila. Camila, um grande abraço e obrigado. Tá? Nós tivemos a visita lá com eles no dia 16, agora, semana passada, nos deram aí, sabe, uma atenção especial e está vindo aí novidades, tá, no setor para nós, principalmente na questão da fiscalização. Muito obrigado. Eliane também lá da NTT está aí ao vivo assistindo nós também. E quero aproveitar aqui e mandar um beijo lá para a mamãe e papai que estão me vendo lá. Um beijão para vocês, viu? Até mais. E aí, gente, ó, o bom disso, né, que nós temos aqui hoje conosco a Ana, que é a nossa diretora de Relações Institucionais lá de Distrito Federal, Brasília, o Pedro aí, Audivídeo, a Laura, que é da Operações, Nicole e Alexia do RH. Temos ali o Paulo Rosa, que é o nosso diretor técnico comercial, Mário Silva, que é o nosso conselheiro ali consultivo, Dimas, que é o nosso ali diretor de projetos, né? Estratégias, e o Salatiel ali, que é o nosso diretor de comunicações ali. Está atento ali, diretor de marketing, né? E é uma honra mesmo você que está assistindo. Prestem bem atenção, né, a esse programa, porque vai mostrar esses inventos que trouxe a melhoria para a nossa logística, né? Por exemplo, o senhor Vantini presta consultoria para grandes empresas. Né? Eu estava vendo ali, por exemplo, Suzano. Suzano, eu trabalhei nela, né? Foi meu berço. Né? Trabalhei dos 14 aos 20 anos de idade na parte ali das máquinas, máquina B7 e B8, fazia manutenção nas máquinas. Entendo. E saí dali para trabalhar com frota. Porque todos os caminhões que chegavam para fazer o carregamento das bobinas, eu me interessei por aquilo, né? Eu comecei a ver aquela logística, caminhão chegando, sai caminhão, entra caminhão, né? E me levou a trabalhar com a logística. E eu pude notar lá que o senhor também prestou ali, né, serviço para eles. Johnson, né? Gigantes também. Vi lá Nestlé também, né? Tá? Também. E queria falar com o senhor sobre o VUC. O que levou o senhor a criar o VUC? Porque o VUC foi uma criação do senhor, nós sabemos disso. Bem, essas pessoas que você nominou aqui agora, é um prazer ter vocês aqui conosco. Eu creio que eu vou poder transmitir a vocês, e a quem está nos assistindo, um pouquinho da aula da história. Tudo tem uma razão de ser. Talvez a maioria das pessoas não conhece o nome Jânio Quadros, a menos que tenha vivido no passado ou tenha estudado história. Jânio Quadros foi um personagem extremamente importante da história do Brasil. E quando ele foi prefeito de São Paulo, muito tempo depois dele ter renunciado a presidente da República, ele lançou um conceito de restrição de circulação no centro de São Paulo, chamado ZMRC, Zona Máxima de Restrição de Circulação. Ele se inspirou isso com a solução de Londres. Isso eu estou falando lá em 1990, 88, 90. A ZMRC chamou a atenção. Era uma área pequena. Só que foram mudando os prefeitos e o trânsito começou a ficar cada vez pior. Como o meu escritório em São Paulo fica numa região ali da Avenida Paulista, tem muita subida, muita descida, eu sempre observei os caminhões. Caminhões da antiga Brahma, antiga Skol, esse caminhão trucado, carroceria aberta, 5 pessoas em cima carregando caixa nas costas, descendo ali pela Pamplona, para quem conhece São Paulo. É que me deixava intrigado, porque qualquer dia esse pessoal vai ter problema. E esse problema um dia vai acontecer. Paralelo a isso, eu já estava prestando uma consultoria gratuita para a Associação Brasileira de Supermercados. E lá nessa associação eu criei uma divisão de distribuição física para abastecimento, buscar soluções. Eu, nessa oportunidade, já tinha viajado para o Japão, eu já tinha conhecido os problemas de várias grandes capitais.
E essa questão da circulação, entrou um outro prefeito, se não me engano, na época era o Gilberto Kassab, se não me falha a memória, e ampliou drasticamente essa zona de restrição. O pessoal do transporte, principalmente do CETCESP, ou o pessoal de fora, que vem do Rio Grande do Sul, Curitiba, como é que eu vou entrar em São Paulo? Não tinha como. Falei, irmão, nós temos que achar uma solução. Então, a solução eu coloquei em 3 elementos. Só um vingou, que foi o veículo urbano de carga. Qual era a característica? Eu queria criar um veículo, um caminhão, que tivesse liberdade espacial e temporal para circular em qualquer lugar de São Paulo, da Grande São Paulo, do ABC, Arujá, Santa Isabel, toda a Grande São Paulo. Então, esse é o grau do negócio, espacial, qualquer espaço, e temporal, qualquer horário, porque a lei era assim, restrição, sem ter restrição, 0 restrição. Então, foi quase um ano de estudos, projeto físico, projeto de engenharia, mais o trabalho de discussão com as autoridades, no caso de São Paulo, foi com a CET, no meio empresarial foi com a Anfávia, que reúne os grandes fabricantes. Aquela restrição inicial, sempre todo mundo é contra, porque a zona de conforto é difícil vencer, foi o meu maior problema na época. Os próprios transportadores, que são meus amigos, todos até hoje, na época, falaram, Tino, você está ficando louco, eu vou ter que tirar o meu caminhão trucado para colocar 2 ou 3 VUC. Falei, você aguarde, permaneça os seus caminhões. Aguarde, se você não tiver o VUC daqui a um tempo, você não vai poder trafegar. E não deu outra. Passou um tempo, a restrição ampliou, e aí, no caso de São Paulo, que é o maior sindicato dos transportadores, foi negociando, eu tinha feito um conceito geométrico, porque para quem trabalha com logística, não importa a marca do caminhão, o tipo do pneu, nada. O que importa é o cubo, que a gente chama de cubo, que é a carroceria. É o que nos importa. Isso aí. Como ele vai ser tracionado, não é problema da logística. E esse cubo, né, ele tinha que ter uma relação de espaço e volume. Ou seja, a dimensão maior, no máximo de um ponto até o início do caminhão com a cabine, tinha que ser no máximo 6,5 metros. No caso, o embarcador, a premissa maior é isso, é a cubagem. É isso? É a relação de cubagem. Legal. Tá, a cubagem. Perfeito. Existe uma relação peso-volume. Tanto é que no ambiente do transporte rodoviário, existe uma equação que coloca a relação de 300 quilos por metro cúbico. Isso é uma coisa veio antiga e permanece até hoje. Mas no caso de abastecimento urbano, essa lógica não existe, porque o abastecimento urbano é manual, são caixas. Eu não estou falando de entrega de pacotinho, não. Pacotinho é outra coisa, é outra história. O VUC não nasceu em função do e-commerce, nasceu bem antes. Isso aí. Nasceu para atender as grandes empresas de coleta e entrega. Então, os caminhões que a gente observa hoje da Coca-Cola, a Ambev, né? Ela usa muito, a própria Heineken, que esses VUC entram nas ruas pequenas, abastece lá os armazéns, né? Os bares. E aí você vê como evoluiu, né? Porque na concepção original, vamos chamar da versão inicial do VUC, da minha autoria, hoje esses veículos que você menciona já são trucados para aumentar o peso. Aumentar o peso. Entendeu? Mas o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. A distância, por obra do próprio pessoal, na época eu me recordo, um empresário, me permita mencionar o nome, que eu admiro muito ele, que é o Taiguara Elou, é um da jovem... Um abraço, Taiguara. Do jovem empresário de sucesso da empresa, e muito inteligente, sempre apoiando essa quando eu falo com ele iniciativa. aqui no Instagram. Aqui, então, o Taiguara é fora de série. Né? E ele, quando foi presidente do CETCESP, ele negociou para ampliar o comprimento do VUC. E conseguiu, perante a lei, alterou a lei, e com isso permitiu melhorar a relação de volume e peso. Então, é essa a relação de hoje. Com isso, permitiu colocar o que você está dizendo, a Coca-Cola, a Ambev, colocar o caminhão trucado. É um VUC trucado. Isso aí. Porque, sabe por que é interessante? É importante o pessoal entender um pouco disso. A lei antiga, antes do VUC, era o seguinte: o veículo para trafegar nas ruas de São Paulo tinha um máximo de peso de 3 toneladas. E aquilo eu achava um absurdo, uma coisa absolutamente sem nexo, porque qualquer viaduto, qualquer
via de São Paulo, de qualquer cidade, aguenta muito mais do que isso aí. Então eu coloquei, e aí nós vencemos todo esse povo que eu falei para você, que tirou da zona de conforto, para que eles entendessem que o peso não é importante para efeito de obra pública, não é importante. O importante é a manobrabilidade, ou seja, no conceito nosso, o VUC tinha que ser tão manobrável como se fosse um automóvel. Ou seja, Fábio, vocês precisam fabricar um veículo que tenha facilidade de direção hidráulica, câmbio automático, não pode ser aquele câmbio manual, porque demora. Eu já vi isso em Paris, já vi isso em Londres, em Tóquio. Não custa nada você desenvolver. Na época todo mundo chiou, não vai dar. Demorou até que conseguiram. Você pega qualquer cidade tem uma rampa, a gente chama de rampabilidade, né? Que todo mundo conhece pelo menos de música, Rua Augusta, em São Paulo. Aquela rampa ali não é fácil, não. A rampa acima de 5%, o motorzinho sofre. Na linguagem do Ladair lá, geme na rampa. Falando do Ladair, ele me comentou agora, mandou uma mensagem, mandou um abração para você. Grande, Ladair. Tá ao vivo. Tá ao vivo? Tá nos um ouvindo. Abraço, Ladair. Temos aí um projeto que a gente fez ano passado, porque o Ladair é uma cabeça pensante fora do normal, né? Fora do normal. Quem já assistiu o programa dele sabe o quanto ele foi importante no passado. Hoje, muitas empresas usam o que ele criou, né? Foi o Bitrem e tal, enfim. Então, esse é o conceito que nasceu o VUC. Então, existem algumas condições para ele. Tem que ser, numa rampa, o VUC, ele tem que ter tanta facilidade de sair do zero quanto o automóvel. E o VUC foi o nome, o senhor que deu também? Eu que dei o VUC, veículo humano de carga de minha autoria. Infelizmente, por algumas razões, sei lá, é doação. Eu tenho esse hábito de me doar muito. E na época, essa sigla, esse nome, o presidente da CT, Nelson Maluf, naquela época, secretário de Transporte Getúlio Hanachiro, e eu não me liguei, registra esse nome. Não quero. Mas eu quero que saia um decreto nomeando isso aí como veículo humano de carga, com a dimensão XYZ, peso aberto. Então, isso nasceu. Então, não tive essa oportunidade. E a doação, né? E aí eu digo também, hoje, quando o senhor olha e vê, né, o que essa doação ela trouxe para a logística, né? Trouxe benefício tanto, né? Então, hoje é que você falou, tirou aquela situação que parava aquele caminhão grande, descia aqueles 5 pessoas com um monte de caixa para abastecer os armazéns, né? Eliminou. E aproveitando, só falando em doação aqui, gente, para quem ainda não sabe, a Viacom é patrocinadora do Atomic Basquete e do Atomic Ladies, que são projetos sociais e esportivos que atendem mais de 150 pessoas, entre crianças, adolescentes e jovens de Mogi das Cruzes e toda a região do Alto Tietê. Atualmente, o time e os atletas estão realizando uma vaquinha para melhorar as instalações do ginásio e proporcionar melhores condições para o projeto. Se você puder ajudar, o link da vaquinha estará disponível nos comentários, porque ajudar faz bem. Tá? Pense nisso. Tá? E o Atomic Ladies aí, o Atomic Basquete, eles estão aí, né, todo vapor. Né? É uma honra para nós, da Viacom, poder patrocinar, né, esse basquete que está trazendo aí grandes soluções para os nossos jovens. E aproveitando também, nós estamos presentes hoje ao vivo, tá? Não apenas hoje aqui no YouTube, canal do YouTube. Nós estamos basicamente em todas as redes sociais. YouTube, Instagram, TikTok, tá? O Facebook, canal de WhatsApp, né? Que esse podcast ele está hoje, né? Por exemplo, plataforma de streaming Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, Castbox, YouTube Music. Em breve, hein, Salatiel? Vai estar o Play também, né? O canal, né? TV, tá? E o Play e a rádio da Voz da Estrada, tá? Vocês estão vendo aí também aí na página. E o Twitter também, tá? Então, gente, olha aí, estamos em todas as redes, tá? Então, por favor, né? Vocês aí, como eu mencionei, a Voz da Estrada é a sua voz. Foi como o seu Vantino acabou de mencionar, entender o que é essa voz. Então, a voz, quando eu falo voz, é sua voz por isso, porque é a voz do caminhoneiro, a voz do empresário, a voz daquele que, no caso do seu Vantini, aí, um visionário em logística que mudou aí a logística do país. Tá? A voz, por exemplo, recente, seu Vantini, nós fizemos uma
uma matéria com um motorista de caminhão, tá, lá em Piracicaba, e fomos entrevistar a esposa dele lá em Brumado, Bahia. Né, para ela entender, por exemplo, o nosso trabalho da Viacom, que é salvar vidas, né, que é você fazer, que é o software, né, para você otimizar processo em checklist de manutenção, checklist de segurança, checklist para o motorista. A esposa ficou tão encantada, ela agradeceu, sabe? E aí você dá a voz para elas. Né? Então, a voz da estrada nasceu para isso. Né? E como vocês viram aí, ó, esse é o segundo programa, só veio gigantes aqui, hein? Ó, lá daí Miquelon e o seu Vantini aí, né? Inovador, visionário. Mas aí o VUC, né, conforme vimos, o resultado aí está aí hoje. Né? E aí eu também vi lá na biografia, seu Vantini, a questão do Cider. Como é que nasceu aí o projeto do Cider? Vamos lá. Vou sintetizar um pouco a evolução da logística, né? Porque não tem nada a ver com a guerra, nada a ver. Eu vivo a logística empresarial. Tá? Eu não sou poeta para falar que nasceu lá no Egito, nada disso. Nasceu mesmo nos anos 50, aproveitando a teoria acadêmica da Segunda Guerra Mundial. Por dali para frente é dos anos 50 para frente. Então, na verdade, há uma relação íntima. Assim como você tem o avião com o aeroporto tem que ter uma dimensão própria, a pista, para o avião. Por isso é que você, Guarulhos, foi aumentando a pista à medida que o avião foi aumentando. A relação do caminhão sempre foi, na minha cabeça, eu comecei a trabalhar há 52 anos atrás, na General Motors. Então, meu primeiro contato com a logística foi nos Estados Unidos, com a logística industrial. Ou seja, fazer projeto de layout, projeto de fábrica. Na oportunidade, a logística não era de distribuição para o mercado. Então, há uma evolução, as coisas tudo evolui. Nessa evolução, eu percebi rapidamente, já na época minha de General Motors, nos anos 70, eu fiz um projeto junto com, claro, não sozinho, uma equipe grande lá em Detroit, de uma fábrica nova em São José dos Campos. E comecei, então, a ter a minha preocupação com movimentos. Movimentos, porque a carga, todas as peças, componentes, vêm de fornecedores. E os caminhões têm que chegar nas docas. Então, foi quando eu falei, não, eu preciso desenvolver um estudo de docas de recebimento que permita velocidade. Porque o caminhão não foi feito para ficar parado. O caminhão foi feito para rodar. Assim como o porto. Porto não é para ficar armazenando carga. Porto é para receber navio, desembaraçar e ir embora para onde tem que ir. Então, o conceito de agilidade sempre esteve presente comigo. Quando eu comecei a ver a logística sair das quatro paredes de uma fábrica ou de um depósito, de um supermercado, que é o caso grande, eu comecei a perceber essa intimidade. Os prédios em construção, o primeiro dele de central de distribuição, eu participei lá em Alphaville, em São Paulo, né, em Alphaville. Foi um prédio construído para, na época, Brastemp. Brastemp era uma empresa, hoje é uma marca, mas na época era uma empresa, que a marca hoje é da Whirlpool. Esse prédio foi construído já num conceito mais moderno, para que os caminhões pudessem entrar de ré em pequenas distâncias entre um e outro, porque eu queria ter a maior quantidade de doca na mesma frente. E aí aconteceu um fato curioso, no final dos anos 80. Um amigo de discussão técnica, que era da Mercedes-Benz, nós tínhamos um grupo de discussão técnica, falou, nós estamos lá na Alemanha, nós estamos desenvolvendo estudos para melhorar o desempenho dos caminhões nossos na América Latina. E eu queria que você nos ajudasse. Eu credenciei uma empresa de construção de carroceria pequena, uma empresa pequena de carroceria, eu quero que você nos ajude a desenvolver uma carroceria que eles chamavam de asa delta. Quer dizer, ela fecha aqui, abre assim. Eu falei para ele, não, isso não funciona. Vai aumentar, a hora que ele tem que abrir a asa delta aqui, vai aumentar a distância do caminhão. Vai praticamente dobrar o tamanho do caminhão. De 2,60 m, ele vai para quase 3,20 m. Ele tem que fazer esse movimento. Eu posso criar outra solução? Como assim? Claro. Olha, é muito fácil. Eu não me lembro o nome dele agora, mas é muito fácil. Você que está na Alemanha, você vai para lá, eu já fui algumas vezes para a Europa, e você vê lá os caminhões com lona.
E no Brasil, o sistema de carroceria fechada foi de alumínio. Aqui começou de outra forma. A Europa já começou com um sistema de lona corrediça. Então, eu vou trabalhar nessa linha. Foi então que sentei com o pessoal da engenharia dessa pequena empresa e juntos desenvolvemos esse modelo que está no mercado até hoje. E, inclusive, o nome Cider saiu da minha cabeça. Essa empresa eu queria chamar de Slice. Falei, não, está errado. Slice é fatia. Uma slice de limão, uma fatia de limão. Isso. Agora, Cider faz sentido. Aí ficou o Cider, eles registraram e está até hoje aí. Então, esse foi o conceito. O fundamento foi esse. Inclusive, uma coisa importante. Eu tenho uma condição pessoal minha que eu aprendo continuamente com grandes mestres. Eu tenho um grande parceiro que é professor, doutor nos Estados Unidos, outro na Inglaterra. Mas também eu aprendo muito com caminhoneiro. É comum eu parar na estrada, principalmente eu tenho os meus postos preferidos, aqui na Ayrton Senna, Carvalho Pinto e na Dutra, onde eu paro para conversar com o caminhoneiro. O meu desafio com eles sempre foi o seguinte: escuta, o que você está carregando? Tal coisa. Ah, tá bom. De onde você está vindo? Tal lugar. Está indo para onde? Tal lugar. Beleza. Lá você vai entregar em que ponto? Não, tem uma central de distribuição lá que eu vou descarregar. Uma pergunta. Com o seu bitrem, quanto você precisa de espaço para entrar de ré entre 2 outros caminhões? Ele me dá uma aula. Aí eu vou para os livros, com os meus consultores. Você já conversou com o caminhoneiro? Você tem certeza que esse software que calcula o raio de giro do caminhão vai atender? Está certo? Isso aí. Vai lá e conversa com o caminhoneiro, pergunta, porque é ele que faz a manobra. Exato. Então, essa dualidade criou o meu slogan: entre a teoria e a prática, eu fico com as duas. Inclusive, nessa questão que você mencionou da esposa desse motorista, eu converso com caminhoneiros. Eu tenho uma amiga digital, que é caminhoneira, motorista, eu não sei como é que chama esse caminhão baixo que carrega máquina, não sei o nome que dá para isso aí. Carrega essas máquinas grandes, enormes, aí não sei como chama. As pranchas. Tipo prancha. E ela era motorista. E quando eu quero saber a situação de uma... Eu conheci, o apelido dela é Preta. Não porque ela... É Preta da Neide Sandra. O nome dela é Neide Sandra. Ele vai ver vocês, manda um abraço aí para ela. E eu descobri ela por causa da internet. Porque ela foi a primeira caminhoneira que eu conheci, mulher, que fez pós-graduação em logística. Falei, caramba, tem alguma coisa diferente essa pessoa. É diferenciada. Aí comecei a conversar com ela. Como é que você começa a estudar? Bom, situação de hoje. Quando eu quero saber a situação real de tal estrada que ela andou circulando, eu pergunto para ela, passo um WhatsApp para ela. Porque eu vi na CNT, Confederação Nacional de Transporte, que a rodovia tal tomou nota 2 em condição de tráfego. E eu pergunto, Preta, no caso, você trafegou nessa estrada há pouco tempo? Ah, sim, faz um mês e meio, passei lá, que fui para a Bahia, não sei o quê. Como é que estava o estado dela? E ela me dá a fotografia dela. Então, esse ponto é que faz o diferencial, na minha opinião. Né? Inclusive em Salas, voz da estrada aqui, temos que conversar depois. É importante. O senhor falou algo que mexeu comigo. Lá atrás eu sempre ouvi a voz da estrada, né? Então, ou seja, deixa depois terminar o nosso programa aqui ao vivo, vamos falar sobre a consultoria. Nós vamos agora aqui, tá? Vamos dar um break aqui, é o tempo que a gente vai tomar água. Nós vamos ver aqui, vamos assistir um vídeo institucional aqui da Viacom, tá? Olha aí vocês, que interessante. Por favor. Na Viacom, buscamos construir mais do que frotas seguras. Queremos construir confiança. Em apenas um ano, mergulhamos no mundo da logística, sendo guiados pela paixão de cuidar não apenas dos negócios, mas das vidas que os movem. Nós não oferecemos apenas soluções avançadas. Nós redefinimos o significado de excelência em logística. Nossa plataforma foi projetada para fornecer automação, métricas mensuráveis e um compromisso inabalável com o sucesso de sua empresa. Imagine uma equipe dedicada a você, in loco, pronta para garantir que cada detalhe seja atendido. Em cada canto, em cada estrada,
Nossos mecânicos e operadores dedicados formam uma linha de defesa para manter suas operações seguras. Viacom é gestão, com soluções que aumentam a segurança, produtividade e sustentabilidade. Para tornar isso possível, o cliente tem acesso a apps que contam com checklist digital, auditoria, gestão de pneus, precificação, relatórios e análise de dados, torre de controle, crachá inteligente, sistema anticolisão, condução do motorista, plataforma de treinamento, gestão de manutenção e gestão de estoque. Além disso, com o módulo V-Smart, nossos clientes terão eficiência operacional, controle total e segurança veicular na palma da mão. O programa V-Smart fornece checklists que auxiliam numa maior transparência e facilidade no processo, feito através de fotos, vídeos e QR Code, disponível para consulta nos caminhões. Sabemos que cada empresa é única. Desenvolvemos e implementamos melhorias para atender cada vez melhor a ArcelorMittal, potencializando o atendimento às suas necessidades específicas. Atendemos diversos segmentos, como metalúrgicas, construção civil, portos, agronegócio e farmacêutica. Da manutenção preventiva à gestão eficaz, a Viacom está presente. Nossas unidades estão espalhadas pelas cidades. Unidade Rio de Janeiro, Barra Mansa, Resende. Unidade Minas Gerais, João Molevade, Juiz de Fora. Unidade São Paulo, Piracicaba, Rio das Pedras, Iracemápolis. É legal essa parceria porque trouxe para a gente mais segurança nas estradas, né? A inspeção do veículo, parte de rodagem, freios, segurança com direção. Então isso para nós é muito benéfico por questão de segurança. Aí o nosso motorista consegue fazer uma viagem mais tranquila, mais segura e chegar até a sua residência lá e abraçar sua esposa sorridentemente. Então a Viacom, com essa parceria com a Contracil, tem sido muito benéfico. Eu me sinto muito feliz, né? Trabalho numa empresa que dá manutenção no veículo. Isso faz a gente viajar mais tranquilo, sabendo que vai evitar acidentes e problemas nas estradas. A gente fica feliz de saber que existe essa preocupação com a vida da gente. E só chegar em casa, ver a família alegre, muito bom, graças a Deus é uma firma boa. E aí eu agradeço muito a empresa que eu trabalho. Só posso agradecer a Viacom pelos cuidados e a Sola Metal por permitir que isso seja feito. Nosso principal objetivo é cuidar da vida, automatizando processos, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Garantimos um futuro mais seguro para todos. Para a Viacom, segurança é algo inegociável. Por este motivo, trabalhamos no propósito de disponibilizar veículos em boas condições de manutenção e, assim, garantir a segurança no transporte. São incontáveis acidentes evitados e vidas salvas. Com a Viacom, é a certeza de você chegar lá. Muito bom, hein? E a Viacom é isso, né? É a certeza de você chegar lá, né? Eu costumo dizer que a Viacom, a premissa maior em prol da vida e segurança, né? Queremos só aproveitar aqui agora. Ana, por favor, vem trazer aqui um presente aqui, o nosso... Opa! Vantini, o nosso entrevistado. Esse aí é um copo da Voz da Estrada. Muito obrigado. E é um detalhe, tá? Ele beber mais conhecimento. Isso, beber mais conhecimento. E detalhe, tem um Bluetooth aí no final que você consegue tomar aí a sua água gelada, né? Ah, é? E coloca a música e vai tocando. Puxa vida. É muito bom. Ou então ouvir o seu programa. Ouviu o programa Voz da Estrada. Muito bom, também. Muito obrigado, hein? Obrigado, muito Ana. Legal. Obrigado, Ana. E também aqui eu ia comentar com o senhor que o senhor tem um canal no YouTube, o Vant News, né? Que é o mais completo acervo técnico, né? Para estudantes e profissionais que estão começando aí na logística. Quer falar um pouco sobre esse canal? Bom, na verdade, eu sempre me dediquei a transmitir conhecimento. Eu nunca quis ser dono dos conhecimentos que eu tenho.
Eu aplico o meu conhecimento nas consultorias que eu faço para as grandes empresas, né? A geração dos anos 80 para frente aprendeu logística comigo. A reprodução. São seminários, cursos, artigos, são centenas de artigos que eu já escrevi para uma série de... Inclusive a própria NTC, tem lá a Funtran, que é a Fundação Memória do Transporte, que está crescendo, está publicando, colocando meus artigos, a minha história para ser... A Funtran, quem está lá? O Geraldo Viana? É ele? Não é mais, né? Saiu, né? Ah, ok. Um abraço aí para a equipe da Funtran aí. O pessoal lá é muito bacana. Então, isso faz parte de uma mentalidade que eu tenho de transmitir conhecimento. E a Funtran está realmente com esse tipo de atitude nesse momento. É um projeto totalmente digital. O Adalberto Panzan Júnior, que está conduzindo a equipe lá interna, junto com o presidente da Funtran. Mas, enfim, o foco dentro dessa questão está na mudança das gerações. Então, vamos pegar, independente da letra, se é G, se é Y, não importa. Eu tive a chance e a sorte, porque, afinal de contas, a vida sem sorte não é legal, tem que ter sorte, sim. Eu tive a sorte de ser o pioneiro. Eu tive a sorte de entrar numa companhia como General Motors. Eu tive a sorte de, com 30 anos de idade, já ser gerente na General Motors. Então, não é só competência, não, foi dedicação, um monte de coisa. Mas também a sorte, porque naquele momento também ela estava expandindo. Se ela não tivesse expandido, talvez eu não tivesse tido essa carreira. Então, eu comecei a perceber a necessidade de criar formas das pessoas se desenvolverem. A primeira delas foi junto com um convite que eu recebi de um amigo que era pesquisador do IPT em São Paulo, Instituto de Pesquisa Tecnológica, para dar aula na Mauá, na época o Instituto Mauá de Tecnologia. E aí comecei a gostar, me dividindo. Dali para frente foram 40 anos, mais ou menos, de transmissão de conhecimento. O que acontece é que eu vou dividir mais ou menos em 3 etapas. Não independente, não nome de geração, mas eu percebo, Vantini, percebo uma degradação por parte dos profissionais da área de logística, porque logística é uma ciência, logística não é uma coisa tão simples, é uma ciência híbrida, inclusive. É uma ciência que compreende engenharia, economia, administração e finanças. Então, esse conjunto inteiro cria o profissional de logística. E eu percebo que há uma degradação em termos de interesse no conhecimento. Principalmente, hoje, pessoas na faixa dos 30 menos. Né? Isso traz uma certa preocupação. Uma preocupação... Já não fazem mais a mesma imersão que o senhor fez lá, né? Hoje não fazem. Não fazem, embora eles possam ter o seu programa para assistir. Sim. Embora eles tenham na internet, o Vant News, tem lá pelo menos uns 300 programas que ele pode assistir. Ele pode assistir um programa que eu gravei lá na época da Rede Mulher, que hoje é Record News, né? Nós tínhamos lá da NTC, o Dimas era o piloto desse programa. Está lá tudo na internet. A pessoa pode saber como é que se desenvolvia o transporte urbano em 1995. É só clicar ali e ver. Que pode... Então, essa falta de interesse, hoje ela é dramática. E, pelo que eu percebo, ela não acontece só na nossa área, não. Acontece em outras áreas também. Na formação jurídica, né? Até mesmo na medicina, que obrigatoriamente o médico precisa do seu desenvolvimento contínuo. Você percebe que os novos... Eu tenho um sobrinho na faixa desses 30 e poucos anos, que é um dos responsáveis da área de câncer do Hospital Albert Einstein.
E eu conversei com ele sobre esse tema. Porque as doenças também vão se complicando. Então, é necessário que os profissionais, agora eu vou voltar para o meu caso da logística, é importante. Veja só, finalizando essa resposta do Vantinil. Eu estou participando de um processo numa grande empresa que vai contratar uma consultoria para fazer um bid sobre transportes. É um trabalho imenso, são 4, 6 meses de trabalho. E eu precisava, para a região onde vai existir, contratar um profissional. E eu pus simplesmente assim, porque esse pessoal, 30 menos, é o WhatsApp de 2 dedos. Não põe vírgula, não põe acento, não põe nada. Ele quer... Você tem que descobrir. Se você colocar na mão dele uma parte para ele ler, ele na primeira linha já desiste. Isso. Assim, o meu neto é assim, pô, então não estou fazendo crítica nenhuma. Isso é um fato. É realidade, é um fato. É um fato que eu vivo. Eu pus um pequeno anúncio no Google, no LinkedIn, para sentir o mercado. Pois simplesmente assim, estou selecionando profissional de engenharia e ou administração de empresas especializado em transportes, não foi rodoviário, transportes. Darei preferência para quem já tenha trabalhado em consultoria, pode ser com embarcador ou com transportador. Não é necessário língua inglesa nem espanhol. Só isso. Eu recebi, em 2 dias, uns 40 currículos. 40. Os primeiros 10 que eu li na linguagem rápida, diagonal, eu já vi que nenhum deles conseguiu ler as 3 linhas que eu coloquei, caramba. Antigamente a gente colocava desse tamanho assim para fazer a requisição. Hoje não. Qual é a conclusão que eu chego disso aí? Esse pessoal que me mandou o currículo sequer parou para pensar. Opa, ele está pedindo experiência em consultoria de transporte. Caramba, eu não tenho isso. Então não vou mandar. E manda. E mando. Eu, para não ser mal educado, eu simplesmente deleto. Porque se eu fosse um cara bem educado ao professoral, como é o meu estilo, eu responderia o e-mail para ele e você, da próxima vez, presta atenção no que eu estou pedindo. Leia com atenção. É assim. E se não for assim, cavalo que não for assim, não leva a carroça onde quer. Não leva. Entendeu? E nós sabemos a dor que o senhor acabou de mencionar, estou com as duas aqui do RH, e é assim mesmo, né, meninas? A dor é essa. Você coloca o anúncio e vem lá nada a ver, né? E eu não estou falando bobagem, não na tá, verdade. Não, tá, é realidade. Uma questão você passa o rastelo, não vem nada. Joga a rede para pescar, não vem nada. Isso aí. Então, o Vantinews, ele nasceu com esse objetivo. Mas pelo que eu estou percebendo, fazer o conhecimento. Excetuando o pessoal 40 a mais, o daqui para baixo não tem interesse. E eu vejo pela visualização. Não tem interesse. Tanto é, eu estou mudando o site da Vantine agora, semana, mirando essa turma. Tudo rápido, o meu site, e tanto é que tudo que eu tenho no meu site de pesquisa histórico, né, eu coloquei num link à parte, para deixar o site leve. Porque a pessoa, quando enxergar, eu falei para a pessoa que está produzindo o site, eu quero um projeto vitrine. Porque você, a mulher, passa no shopping, na loja, se tiver um vestido bonito, uma camisa, você para na hora. Mas se a vitrine não tiver, não vai. Então, a primeira página do meu site ela tem que ser vitrine. Então, por quê? Porque essa turma 30 a menos, que está lá na área de compras da empresa, ou na área de logística... Essa é a geração que nós vamos ter que se adequar, é isso mesmo? Adequar eles. É isso aí. Aproveitando aqui, eu tenho meu sobrinho que está ao vivo aqui, o Arthur e a Sophie. O Arthur está indo para 8 anos, Mário, é isso? 8 anos, está ao vivo, está assistindo. E ele virou um fã do canal do Voz da Estrada. E ele mandou aqui agora, o tio, manda um beijo para mim. Um beijo para você, Arthur, um beijo, Sophie. Mas é interessante, né? Incentivar esses jovens, né, a buscar esse conhecimento. E ele está disponível, esse é o detalhe. Né? O senhor comentou sobre a sorte, é isso aí. Eu lembro que o Silvio Santos comentou uma ocasião que a sorte ele definiu assim, é você aproveitar na hora que o trem passa devagarzinho, o ônibus, ele está andando, mas está devagar, você tem que subir nele. Foi o que o senhor fez. Né? O senhor estava ali naquele momento, falou, agora é a hora. Buf, e foi embora. E essa questão que o senhor falou, eu vi aqui para a General Motors, foi até Detroit, né? Não foi só Brasil, né? O senhor levou projetos, né?
fez mudanças significativas, né, para os Estados Unidos também. E eu queria que o senhor me comentasse um pouquinho sobre a Suzano. Eu vi aqui a usina São Martim, conheço, fica lá em Pradópolis, né? E a Suzano também. O senhor chegou a fazer projetos ali para eles, né? Sim. Projetos logísticos também. A Suzano, ela tem um braço, ou tinha um braço, de distribuição de caminhões marca Volvo. Verdade. Na época, quem cuidava era o Davi Pfeffer. Davi Pfeffer, exatamente. Davi Pfeffer. Depois passou para o Daniel Pfeffer. Daniel Pfeffer, isso aí. E eles nos contrataram... É a antiga Vocal. A Vocal. A Vocal. Isso, a Vocal, exatamente. Isso aí. E eles nos contrataram na oportunidade, e nós conversamos muito sobre a questão do transporte, da própria... Você menciona a Suzano, você teve na produção. Isso. Mas antes, o que entra na Suzano? Madeira. Madeira. O resto é pouco. É isso aí. São os insumos. Madeira, os insumos. O pesado é a madeira. É isso aí. Que hoje estão buscando no Paraná. Isso aí. Esse caminhão, inclusive, é uma invenção da Suzano. O modelo também é o CCT, né? Corte, carrega e transporta. Isso. Então, o próprio motor pega, carrega, corta, tira e carrega. Do outro lado, ele tem o papel e celulose, que já é um veículo mais tranquilo, um veículo mais comum, vamos dizer assim. Bom, qual era o objetivo naquela oportunidade? Fazer um estudo de localização. Olha a inteligência da Suzano. A Suzano não é o que é porque foi dado Leon Pfeffer, não. Porque houve um investimento pesado em administração, gestão, tecnologia, etc. E tal. E uma empresa dessa contratar uma consultoria especializada em logística para estudar a localização de concessionária Vocal. Entendeu? Entendi. Então é todo um mapeamento enorme de onde transita caminhão. Então, tem todo um trabalho que determina aonde localizar. Não é uma coisa tão simples, né? Ele virou na época, um dos maiores distribuidores, né? Volvo, porque ele mesmo, para a frota dele mesmo ali, era gigante, né? Gigante. Foi um estudo muito bacana, muito bom. E depois fizemos um segundo estudo. Você sabe que o Grupo Suzano possui um inventário imenso, gigantesco de imóveis, né? Na região aqui de Mogi, Suzano, mesmo lá em São Paulo. Tanto é que ela tinha uma imobiliária própria para cuidar do patrimônio, da terra. Isso é normal, não é só ela, todos têm. E numa certa oportunidade, ela tinha um terreno aqui em Guarulhos, na entrada aqui da Ayrton Senna. Deixa eu me situar aqui, é Dutra. Na entrada da Ayrton Senna ali, entrando em São Paulo. Isso. Quem entra para São Paulo à direita, Sim. tem alguns galpões ali, mas não tem acesso. Terreno na beira de estrada que não tem acesso não vale nada. Tá. Vale talvez para criar cavalo, para alguma coisa. Mas para uma sala de logística não vale, porque você não entra com caminhão. Não tem essa, não adianta. Se não tem caminhão, ferrovia é zero, então o terreno não vale nada. Então eles pediram para a gente fazer um estudo sobre o aproveitamento daquele terreno, do ponto de vista de logística. Se desse certo, eles certamente iam criar uma empresa de logística subsidiária, como de fato hoje parece que já tem, porque o custo logístico dele é muito alto, né? Então é vantajoso, muitas empresas fazem isso. A própria Gerdau, que é minha cliente, também já criou uma empresa própria, que é a G2L, mas infelizmente aquele terreno nós não conseguimos, mesmo conversando com o governo do Estado, secretarias, etc., nós não conseguimos, junto ao DENIT, que na época cuidava dali, ter o acesso. Então, um terreno sem acesso, não dá. Não, imagina um bitrem entrar pela Dutra, com curva, para entrar no terreno que está ali embaixo. Não dá. É uma coisa complicada. Então, esse foi o trabalho que a gente fez para ele. Muito bom. E a Suzano aqui me fez lembrar algo. O ano passado, falei com o Davi Pfeffer pelo LinkedIn, e ele perguntou assim: Vicente, o meu nome é filho, né? O final é meu pai, é Vicente também. E o teu pai trabalhou na Rio Verde? Falei, sim. Meu pai trabalhou muitos anos na Rio Verde e fazia parte da gerência de manutenção, que incluía a carpintaria. E aí ele falou, pergunte a ele se lembra de um carrinho de rolemã que ele fez para o filho do Max.
E eu perguntei para o pai. O pai falou, lembro, acho que eu lembro. O rapazinho tinha uns 9 anos de idade. E aí eu voltei com o Davi falou, diga para o seu pai que foi para mim que ele fez. Olha só. Eu nunca me esqueci desse presente. Um carrinho de rolemã. Mas o que marcou para o Davi Pfeffer, que é interessante, que leva isso para as palestras deles mundiais, aí que ele faz as palestras, ele disse assim, ó, os sonhos são possíveis de realizar, podem ser realizados instantaneamente. Foi o caso do carrinho de rolemã. Só que não pode ser desrespeitado hierarquias. Meu pai, mesmo sendo gerente, foi pedir ordem para o diretor, que na época era o seu Adão. E aí ó, o filho do Max pediu um carrinho, o que eu faço? Aí o diretor falou, faça, porque ele é filho do homem. E meu Já pai fez? né? E meu pai fez e marcou. Eu achei tão bonito isso aí, o Davi Pfeffer não ter esquecido isso. Né? E quando eu contei isso para meu pai hoje está com 82 anos, inclusive está ao vivo, chorou copiosamente, né? Porque é algo que marcou um menino de 9 anos e até hoje está com seus 60 e poucos anos. Né? O Davi Pfeffer, eu acho 68, por aí. Ele até hoje tem essa lembrança, né? Como é que pode uma coisa dessa? Interessante. Mais interessante ainda é a disciplina do seu pai. E a disciplina. De pedir ordem para o superior dele para poder fazer um brinquedo para o patrão. Para o patrão, é isso aí. A disciplina que é uma coisa que hoje não existe. Não existe. Naquele tema que eu estava dizendo agora há pouco, sobre a questão das gerações, não existe. Essa geração atual, acaba meus passa por amigos cima. da RH, que tem gente nessa mesma idade, é um pessoal que foi criado com liberdade na educação familiar, com espaço aberto na educação social e com péssima educação escolar em função da formação dos professores. Então, isso aqui gera o quê? Hoje, pessoas que não são igual ao Davi Pfeffer e muito menos igual ao teu pai. Isso aí, falou tudo. O Davi Pfeffer vai ver em breve esse vídeo que eu vou disponibilizar para eles lá, o YouTube. Forte abraço, Davi Pfeffer, está aqui o Vantini também, né? Aproveitando e mandando um grande abraço aí. Lá, um abração mesmo. Daniel sucesso. Pfeffer também. Daniel, um grande empresário também. E aí, seu Vantini, são muitas histórias aqui, se a gente for levar aqui, eu acho que um programa não basta, né, Salatiel? Mas gostaria que o senhor falasse aqui para nós, aqui para concluir, o que o senhor, né, o conselho que o senhor daria então agora para esses que estão vindo para a logística, né? E quais as dores, porque o senhor falou algumas aí, né, as dores hoje que os gargalos logísticos que existem, essa é a realidade, ainda existe, né? E qual conselho que o senhor daria para esses que estão chegando, né? Estão assumindo aí posições dentro de indústrias gigantes, como Gerdau, que o senhor mencionou, como ArcelorMittal, Suzano, né? Nestlé, e por aí vai. Pode ficar à vontade aí. Bom, existe um princípio da engenharia, da qual eu sou formado, que você não elimina gargalo, você muda de lugar, né? Portanto, esse profissional que está entrando agora, inclusive eu recém escrevi um artigo sobre esse tema, publicado não só na rede social nossa, mas também num órgão aí de imprensa. Eu tratei exatamente desse assunto, né? O que esse profissional espera? O que o mercado espera dele e o que ele espera do mercado? Muito bem, eu me formei engenheiro, fiz estágio na área tal de determinada empresa, com esse currículo que eu recebi ontem lá. Mas o que falta é haver um entendimento deles, porque eles não aprendem isso na escola, que os professores não ensinam. Logística até pode ser assim confundido com transporte, com pequeno respeito, mas não é. O transporte é o principal elemento da logística, tanto do ponto de vista operacional quanto de custo. Mas não confunda o transporte com logística. Gostaria depois que destacassem, tá, esse tema, tá bom, Pedro, Salatiel? Essa frase é muito importante, né? Logística não pode ser confundido com transportes. Isso aqui é importantíssimo, isso aí, que alguns confundem. Mistura é um fenômeno que a palavra logística hoje, fazendo um pequeno intervalo de parênteses, logística virou um sinônimo multi-aplicativo, né? Logística da festa de casamento, logística não sei das quantas. Não é verdade.
A logística ela tem o seu papel principal, como marketing tem o seu papel principal, como RH tem o seu papel principal. Então, a logística ela abrange principalmente 3 subfatores. Primeiro, planejamento. Então, tudo que acontece de planejamento, vamos dizer, você falou agora da ArcelorMittal, que é sua cliente. Isso aí. Concorrente do meu cliente, que é a Gerdau, os dois se dão bem para caramba. Se dão bem. Inclusive, a Gerdau precisa vir para o Viacom também, viu? Então, eu vou mandar esse áudio lá para ele. Aproveitar e fazer um merchan, viu? Tem que contrata aí. A Viacom é certeza que você vai chegar lá, principalmente, Gerdau, agora na mão do Vantini. Eu vou mandar isso para a G2L. Muito bom. A G2L é a empresa de transporte e logística da Gerdau. Perfeito. Então, o primeiro ponto é planejamento. Tudo que acontece de planejamento, de suprimentos, de produção e distribuição, está debaixo do chapéu da logística. Isso é planejamento. Depois nós temos a parte de operação. Na operação, nós temos principalmente 2 itens, armazenagem e transporte. Quando eu entro no transporte, eu vou para o terceiro eixo, que é a infraestrutura. Para ter transporte, eu tenho que entender de rodovia, hidrovia, ferrovia, aeroporto, etc. Então, isso aqui cria um portfólio de ciência. Por isso é que esse jovem precisa estudar o que é planejamento, porque se ele for entrar numa área, numa empresa da qual existe uma vaga, na área de planejamento de produção, se ele não estudou, ele não vai saber fazer. Então, veja, há uma confusão hoje muito grande desses fatores. Então, infraestrutura não é logística. A logística tem o seu transporte, que precisa da infraestrutura. Porque a logística ela não define infraestrutura. Ela usa a infraestrutura existente. Então, por exemplo, vocês, não sei o nível de leitura que tem nessa área dos jornais, a parte de economia e tal, mas eu sou conselheiro de um órgão chamado Brasil Export, que tem lá 4 fóruns, e discute diuturnamente. Ontem foi a Santos Export. Fala muito de porto, rodovia. Então, por exemplo, tem que ter um terceiro acesso para Santos. Ok, tá bom. Isso eu já escuto há 10 anos. Então, um jovem que vai ser contratado por uma empresa lá de Santos, que trabalha lá, se ele não conhecer um pouco de infraestrutura, numa reunião que tiver, alguém perguntar, escuta, você faz o levantamento para mim sobre os estudos que já existiram sobre a ferrovia tal, a rodovia tal, a FIP, Ferrovia Integração de Santos, blá, blá, blá. O cara está boiando. Então, qual é a moral dessa história? Esse jovem que acabou de se formar, porque se não se formar é mais difícil, acabou de se formar, não importa onde, porque quem faz o profissional não é onde ele se formou. Pode ser no ITA, no IME, em Mogi, em Ribeirão Preto, não importa. Importa o que ele fez, importa o que ele é, importa o que ele estudou, importa o que ele adquiriu de conhecimento e continua adquirindo. Então, na verdade, esse profissional jovem que você menciona, se ele não tiver interesse em aprender rotineiramente e continuamente, ele não será um bom profissional. Não será, porque o mercado tem muito mais exigências do que ele pensa que tem. Vamos fazer uma entrevista com um jovem desse, ele mal sabe definir o que é logística. Aí eu faço a seguinte pergunta: você acha que transporte intermodal é a mesma coisa que transporte multimodal? Hã? O cara não sabe. Vai saber. Então, esse é o drama que acontece nessa questão da sua parte final. Isso é desestimulante? De um lado é. Mas é esperançoso? É também. Desde que esse jovem profissional, que ele sabe que se ele não progredir, quando ele tiver 35 anos, ele não vai ser gerente de nada, não vai ser supervisor de nada, vai ser encarregado de nada. Por quê? Porque ele também vai conduzir essas pessoas da mesma geração dele. Portanto, eu vi um fabricante de pallet, que eu me encontrei com ele hoje. Ele falou: "Você lembra do Valdir?" Claro, o Valdir da Mata. Sei lá. Pois é, lá ele tinha um gerente de produção que era das antigas, a porrada, sei o que e tal. Ele está trabalhando comigo, né?
lá em Itaquá. Ele tem uma fábrica em Itaquaquecetuba. E ele é daquela das antigas. Eu falei, ele chama Valdir, tem o Zelensky, que não é parente lá da Ucrânia, não. Eu falei, Zelensky, eu vou dizer uma coisa para você. Esse teu gerente de produção, ele está certo. Porque o pessoal que vai trabalhar com ele, além de jovem, 30 anos para baixo, é um pessoal que veio do interior. Não do interior de São Paulo, vem do interior do Nordeste, do Noroeste de Minas Gerais, é o pessoal que não tem assim, essa formação necessária como é você ter. Então, às vezes, precisa ter. Então, entre os dois elementos, fica no meio. Né? Ser bonzinho toda hora não funciona. Não. Então, é necessário, na minha opinião, que haja regra, e regra existe para duas coisas. Ou para cumprir ou para mudar. Isso aí. Entendeu? Muito bom. Então, esse é o meu ponto de vista aí. Gostei. Muito bom. E aqui o Miquelão acabou de mandar uma mensagem. O Vicente, Vantini é um sábio homem. Lembre ele aí que ele foi o fundador da paletização no Brasil, junto com a Nestlé, Pão de Açúcar e outras mais. É verdade. O Ladair é uma pessoa sensacional. E, inclusive, o ano passado nós tivemos uma iniciativa, ele me permite aqui comentar. Realmente o Pallet PBR é um outro produto que eu projetei, criei, né? Doei isso para a Associação Brasileira de Supermercados, por isso que ele menciona aí essa relação Nestlé Pão de Açúcar, e fizeram parte na época desse estudo. O projeto foi feito pela minha equipe e tal. E o ano passado, o Ladair é uma pessoa que não para, o Ladair é um jovem de 80 anos, é uma pessoa assim extraordinária. E o ano passado, através de um amigo comum, que é o Dimas, nós nos reunimos, ele queria desenvolver atualmente, eu vou chamar de carreta jumbo, porque como ele é sempre inovador, é impressionante, o Ladair tem uma capacidade de inovação permanente e perene. E ele está lá batendo na porta da Randon, né? Ele está lá. Ele falou comigo, Vicente, estou tentando aqui, o pessoal vai ter que me atender aqui. A gente fez um estudo, eu fiz um projeto baseado na especificação que ele deu. Eu e ele fizemos várias reuniões ano passado. Fomos até Araras, onde existia a Nestlé. Existia, porque agora a Nestlé, a área de lácteos, ela vendeu para Lactalis. E aquelas pessoas que existiam na época dele, que eram parceirão, então ele desenvolveu uma carreta, ia na Nestlé, ele falou, faz que você vai transportar para mim. Né? Além do mais, fora os outros segmentos que o Ladair sempre foi inovador, né? Noite Manaus, com a Venezuela, etc. Então nós fizemos esse estudo, eu fiz o projeto básico da carreta, baseado na experiência dele, e fomos lá para Araras, né? E tentar mostrar o negócio. Interesse zero. O Ladair lembra, eu fiquei magoado com esse negócio por causa dele, porque eu me esforcei pra caramba para a gente demonstrar matematicamente essa relação de volume, e não deu certo, porque o pessoal da Lactalis, já é dessa geração nova, não olha o retrovisor. Esse é outro mal que eu encerro a minha participação. Quem não olha o retrovisor, não vai para frente. Isso aí. E se for, vai bater. Ou contrata a Viacom para melhorar o seu direcionamento. Boa, gostei. Queremos aqui agradecer, então, o senhor Vantini, como mencionamos, né, fundador aí da paletização no Brasil, o homem que mudou aí a logística, podemos dizer, né, com a sua visão aí, enxergando, facilitando a vida de pessoas, né, e também trazendo segurança, né? E aproveitamos, então, não esqueçam, deixem aí o seu like, comentem o vídeo, tá bom? E queremos aqui que todos vocês, você aí de casa, possamos aí nesse momento aplaudir aqui, porque o seu Vantini deu uma aula de logística para todos nós. Muito bom. Obrigado. Uhul. Obrigado. Um abraço, até mais, até o próximo programa. Obrigado, Valeu. Forte abraço a todos aí.